Algumas casas são abandonadas pelo que ocorreu nelas. Esta ficou para trás por causa do que deixou de acontecer. Achamos uma mansão francesa onde alguém tinha guardado tudo: cartas, cartões postais, mantidos por décadas, muito tempo após a partida de quem os escreveu. Elas nos contaram uma história inesquecível, uma família que depositou todas as esperanças no único filho. E um filho que, depois de perdê-los, aos poucos se perdeu para o luto e o vício. Esta é aquela casa. Eu achei que esse seria só um vídeo normal, mas acabei de passar uma hora pesquisando e estou impressionado com a história que descobrimos por trás desse lugar. Esta é a entrada da casa. Mas antes, deixa eu te levar para o jardim deles, que está todo tomado pelo mato. É isso aí. Beleza. Deixa eu só fechar isso aqui. A gente vai entrar aqui depois. Mas só quero te levar por aqui e te mostrar a casa a ser documentada hoje, completamente tomada pelo mato. Nos últimos 16 anos, esteve abandonada. Totalmente insano. O sol já está subindo bastante. Mas enfim, isso é maravilhoso. Certo? E aqui nos fundos do jardim, nós ainda temos uma área completa de garagem e galpões. E é aqui que o pai da família fazia o seu trabalho. Ele era engenheiro estrutural, eu descobri. Então, esses celeiros aqui atrás de nós eram muito provavelmente a área do Henry. Henry era o pai da família e nasceu por volta de 1930 e provavelmente viveu nesta vila a vida toda. Ele definitivamente viveu nesta casa aqui a vida inteira com sua esposa Madeleine. E olha o lugar deles agora. É absolutamente insano. Deixa eu te mostrar um pouco aqui pelos celeiros. Não tem muito mais o que ver aqui dentro. É só um lugar de armazenamento onde toda a madeira para a casa ficava guardada. Todas as coisas aleatórias ficavam guardadas aqui em cima. E também tem uma seção deste lado. Vamos dar uma olhada nisso também. É só coisa da minha cabeça ao entrar nesse lugar. Você pode ver todas as ferramentas dele e tudo ainda organizados direitinho aqui ao redor. Uau! Tem até algumas garrafas de Coca-Cola bem antigas deixadas aqui. De que ano elas são? Eu não sei. 2002? Ok, parecia bem mais antiga do que eu imaginava inicialmente. Mas ter uma garagem como essa faz sentido para o Sr. Henry, porque o Sr. Henry era engenheiro estrutural e passou a maior parte do tempo trabalhando para as Forças Armadas Francesas ao redor do mundo. Então, como você pode ver, todas as ferramentas dele e tudo mais ainda estão aqui, organizadas, desde o falecimento dele por volta do ano 2000. Uau! O que temos aqui nos fundos do celeiro? Uma olhada rápida. As pedras para a casa, mas não tem muita coisa aqui, só algumas ferramentas de jardinagem. Eu adoro demais essas lindas casinhas francesas. Às vezes eu gosto delas até mais do que das mansões que exploramos o tempo todo, os grandes castelos. Elas simplesmente têm um pouco mais de charme do que essas grandes mansões. Preciso ter cuidado com os vizinhos, que provavelmente nem sabem das visitas a esta casa abandonada. Beleza. Sempre escuto eles conversando na rua. Beleza, vamos abrir a persiana e entrar na casa dessa família. Isso vai ser uma aventura única na vida. Beleza. Apenas algumas pessoas estiveram nesta casa desde a época em que Maurice morou aqui em 2010. Na década de 2010, Maurice foi a última pessoa a morar nesta casa. E depois disso, todas as persianas foram fechadas. E provavelmente não foi aberta por uma década e meia até hoje, quando estamos aqui.
Eu vou abrir, precisamos deixar um pouco de luz natural entrar na casa para que tenhamos um pouco de luz natural enquanto filmamos neste lugar. Porque isso é sempre muito bom. E você pode ver que entramos em uma casa de campo francesa muito típica. É uma pequena e charmosa casinha onde essa família viveu a vida toda. Henry e Madeleine se conheceram ainda adolescentes e ficaram juntos a vida inteira. Estou apenas olhando para as paredes e você provavelmente também está reparando nesse incrível trabalho de bordado ou costura abro aqui na parede. E é o trabalho de Madeleine, a mãe da família. Ela passava os dias cuidando de Maurice, o filho deles, mas também fazendo todo esse tipo de coisa para realmente transformar esta casa em um lar. Eu vi este aqui no canto e eu simplesmente adorei este. Como você pode ver, este é o lado de fora da propriedade que ela bordou aqui. E nós damos uma olhada em alguns deles só para você ter uma ideia. Ela até fez um mapa inteiro da França, como você pode ver, com até a Espanha, o Mediterrâneo, Bélgica, Luxemburgo, tudo ali. Ela era uma verdadeira artista. Como você pode ver, o alfabeto completo. Ah, Paris. Paris foi onde Maurice estudou direito. Provavelmente já visitaram Paris várias vezes. Morangos para sempre. Eu adoro essa. E isso aqui parece uma pequena representação da própria casa. Então sim, dá para ver que Madeleine, a mãe da família, era definitivamente uma mãe muito carinhosa e queria tornar esse lugar o mais bonito possível. Retorno dos mirtilos para casa, com a casa lá em cima. E isso aqui era uma pequena área de estar para a família. Uma pequena área de relaxamento. Ainda temos um armário cheio de copos aqui. E isso é bem interessante. Aqui estão todas as cores e uma peça de roupa para fazer esse tipo de bordado que está pendurado na parede. Uau! Com certeza ela fazia todo o trabalho dela aqui. E eu também tinha um toca-discos com muitas fitas cassete. Muitas fitas cassete. E eu preciso dele aqui. Mas isso me leva ao álbum de fotos que está aqui no sofá. Este álbum de fotos é importante para a história e, como você vê, há 2 camelos na capa. E aqui está escrito Lembranças da Argélia. E dentro desse álbum de fotos, você pode ver um jovem cumprindo serviço militar na Argélia. Como pode ver, ele está montando nos burros. Bem legal, né? E isso aqui está completamente cheio de fotos do tempo dele no serviço militar. Até essa aqui eu gosto muito. Olha só, eles têm uma árvore de Natal aqui na Argélia. E parece que eles estão comemorando o Natal, Noel em francês, em 1959 na Argélia. E é aí que a história começa, porque Henri, depois disso, entrou para o exército e ele era engenheiro civil no exército. E claro, com o exército vem uma vida muito disciplinada. Ele queria isso também para o filho, Maurice. E ele o enviou para uma educação muito rígida em direito. E veremos mais tarde, na casa, no que isso se transformou. O nome deles era Delorme. E quanto mais cartas deles nós líamos, mais sentíamos que os conhecíamos. Antes, um aviso rápido. O que segue é o nosso melhor entendimento, montado a partir das cartas e de muita pesquisa. Não é um fato confirmado. Henri, o pai, era engenheiro civil. Após cumprir o serviço militar na Argélia, voltou determinado a garantir ao filho uma vida mais fácil do que a dele. Madeleine, a mãe, era professora de literatura. Ela escreveu quase todas as cartas nesta casa, e você pode senti-la nos livros em cada prateleira. E eles tinham um filho, Maurice, o mundo inteiro deles. É possível ler esse mundo nos cartões que guardaram, férias na França, Suíça e o mesmo desejo repetido. Estude bastante, vá longe. Nos deixa orgulhosos. Maurice foi estudar direito em Paris, mas quanto mais líamos, mais parecia ser o sonho deles, não o dele. Então, no início dos anos 90, as cartas mudam. A esperança dá lugar à doença, tratamentos, transfusões de sangue. Madeleine estava morrendo e, em poucos anos, ela se foi. Henri partiu logo depois, e foi aí que, aos poucos, juntamos as peças do que aconteceu com Maurice.
Com a morte dos pais, sua vida perdeu toda a estrutura. Percebemos que ele caiu no alcoolismo e deixou os anos passarem, morrendo depois de apenas algumas décadas de vida, apesar de tudo o que um dia esperaram dele. Também me pergunto, por que os franceses fariam serviço militar na Argélia? Mas a França tinha uma colônia na Argélia até 1954 e também houve uma guerra civil entre 1954 e 1962. Então, o que vemos aqui não é apenas o serviço militar, mas também jovens franceses sendo enviados para a linha de frente na Argélia para lutar. Não parece tão grave nesse álbum, mas ele provavelmente viu coisas na Argélia enquanto esteve lá. E vamos continuar explorando a casa agora. Também há muitos discos musicais aqui, muitos aparelhos de VHS, e acredito que esse aparelho aqui em cima seja um dispositivo para ver fotos não reveladas. Tem uma tela aqui em cima, a luz passaria pela foto e você a veria aqui. Eu também estava olhando esse controle remoto aqui. Olha só esse camarada. Isso é um verdadeiro dinossauro. E essa é uma caixa para binóculos, eu acho, Ok, até mesmo as plantas ou os grãos do campo ainda estão aqui de pé depois de todo esse tempo. E isso nos leva à cozinha da família e provavelmente ao lugar onde Madeleine costumava preparar belas refeições para os meninos. Depois dos longos dias deles, até os livros de Maurice ainda estão aqui em cima. Uau! A mesa ainda está posta, ainda tem muita coisa aqui em cima. Eu adoro essas cozinhas francesas, como elas são pensadas, com uma mesa para 4 pessoas. E aí embaixo você pode ver a bengala ainda de pé. Dá para ver que alguém nesta casa a usava. Há várias fotos deixadas para trás, e essa com certeza é uma foto de Henry e Madeleine. Oh, essa parecia ser uma família tão acolhedora naquela época, muito disciplinada, mas também muito calorosa. Correndo pela encosta da montanha com o cachorro durante as férias, eles definitivamente tinham dinheiro para gastar e tempo para viajar. Uau, eles pareciam tão felizes aqui. Uau, isso é incrível. E toda essa casa ainda está cheia de papéis dos pais e do Maurice. Foi assim que descobri toda a história dessas pessoas. Aqui. Também temos uma natureza morta, eu acho, uma garrafa de álcool com uma laranja, certo? Vamos ver o que ainda tem nesses armários. Ainda estão todos cheios de copos. Uau, isso é bem antigo. E aqui temos uma lareira, com um anteparo estofado para a lareira muito bonita na frente dela. E ainda cheia de cinzas, como você pode ver. Uau, todos os pratos aqui em cima. E até as comidas enlatadas ainda estão aqui. Aqui temos algumas cerejas ou azeitonas. Eu acho, isso parece absolutamente nojento. Eu não vou experimentar isso hoje, nem provar um desses. Então, outro bordado está ali de lado. E a casa inteira cheira a álcool, porque em todo lugar há garrafas de álcool abertas. Aqui vemos uma última data e está escrito 1998, e essa data é muito importante porque a casa só está abandonada só desde 2010. Todos os utensílios e equipamentos de cozinha ainda estão aqui num cantinho para preparar comida. Uau, até mais alguns potes e garrafas aqui embaixo. É incrível, eu adoro esse tipo de cozinha. Mas também dê uma olhada aqui no corredor, porque algo aconteceu nesta casa, e você pode ver que há alguns morcegos deitados aqui ao lado. Então, não tínhamos certeza se pessoas sem teto dormiam aqui, mas estamos bastante confiantes de que não há pessoas sem teto nesta parte da França, porque esta é uma cidade tão pequena longe das cidades, e isso é altamente improvável. Alguns desenhos bonitos aqui no corredor também, e eles provavelmente eram da Madeleine, da época em que ela ainda morava aqui. Aqui tem outro bordado na parede, e entalhes e coisas como luminárias e tudo mais. Mas também percebemos aqui na janela, e você tem que olhar com atenção,
Mas há um ninho de abelhas inteiro e grande atrás da persiana ali. Parece que não há mais abelhas lá, mas é um ninho de abelhas completo deixado ali. Isso é incrível. Bem-vinda, Marieta. Eu não sei o que é Marieta, mas talvez seja algo que ela fez para uma amiga ou algo assim. Ok, não é uma coisa bonita acima da porta, mas isso nos leva para um dos cômodos mais legais de todo esse lugar, a sala de estar deles, uma sala de estar muito, muito aconchegante. Eu já olho para o teto com aquelas vigas expostas ali, um lustre de cristal maravilhoso pendurado embaixo delas. Isso parece um espelho barroco italiano pendurado na parede. Eles definitivamente tinham muito estilo, as pessoas que moravam nesse lugar. Tem sofás aqui embaixo, até desse lado eles têm as plantas e tudo mais. Ainda está ali, incrível, outro bordado ali embaixo. Beleza, vou contornar esse cômodo no sentido anti-horário e você vê aqui, em cima da mesa. Temos os charutos do Sr. Henry ou Maurice, se eu conseguir focar. Se temos os charutos do Sr. Henry ou Maurício, ainda estão ali desde aquela época. As plantas e tudo mais continuam aqui. E olha aqui, há uma quantidade enorme de câmeras ainda aqui em cima da mesa, e todas são câmeras antigas. E eles literalmente tiraram fotos de tudo. Esse provavelmente era um dos hobbies deles, porque Maurice, desculpe Henry, ele era, claro, engenheiro civil e a esposa dele era professora do ensino fundamental, então com certeza nenhum dos dois trabalhava com isso. Não eram fotógrafos, como você pode ver sim, ainda há câmeras muito legais aqui, uma Canon antiga, e todas eram operadas com rolos de filme. Uau! Adoraria experimentar uma dessas. Essa aqui também é maravilhosa. Essas são peças bem únicas por terem sido deixadas nesse lugar. Olha, essa aqui parece quase uma câmera Pinhole. Uau! Isso é incrível. Armário inteiro. Tem algumas fitas cassete ali embaixo ou cartas para jogar. Essa é a gaveta com todos os jogos que eles jogavam juntos em família. E então temos a lareira aqui com duas cadeiras ao lado. Um ambiente muito aconchegante para sentar à noite e conversar com as pessoas da casa. Ho, essa casa não vai a lugar nenhum, ela é muito bem construída. Esse é um relógio maravilhoso. Feito em Londres, você pode até ver que tem uma lua e um relógio de sol em cima dele. Algumas pequenas pinturas em miniatura aqui e, claro, não posso deixar de citar a pintura a óleo acima da lareira. Uma moldura maravilhosa ao redor. Uau, 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 uau. Depois outra cadeira desse lado. Tem até um Papai Noel nessa casa que foi abandonada perto do Natal. Quero dizer, eu falo isso bastante, mas acho que definitivamente não é o caso dessa casa. Tem algumas estátuas nos armários que foram deixadas para trás. Estátuas por toda parte. Porcelana por toda parte. Alguém nesta casa era obcecado por isso. Tem uma caneca de cerveja. Uau! Uau! E algumas obras de arte africanas aqui também. Essas pessoas eram bem viajadas, como já vimos pelas fotos, e viajaram pelo mundo todo. E eles deram ao Maurício uma vida linda, basicamente deram a ele todas as oportunidades que precisava para ter sucesso na vida. Essa foto, inclusive, é da esposa do Maurício, que vamos ver mais tarde, voltando para essa casa. Aqui temos outra natureza morta de um belo vaso de plantas e mais alguns desenhos na parede. Mas então, aqui em cima há outro álbum de fotos, e esse álbum mostra um pouco mais. Ei, só queria ver, da vida de lazer deles, eles viajavam muito, foram para Paris. Como você pode ver, o lugar onde Maurício estudou
Eles tiraram tantas fotos bonitas e colocaram todas neste álbum de fotos aqui, isso é incrível. Maurício teve uma educação disciplinada e criação rígida, como mostrado nas cartas anteriores. De alguma forma, ele conseguiu ter sucesso na vida, mas mais tarde ele mergulhou no luto e no vício depois que seus pais faleceram. Então, por volta do ano 2000, os pais dele faleceram. Primeiro, a mãe dele adoeceu e morreu no hospital em 1997. O pai dele também faleceu no início dos anos 2000, pouco depois dela. Maurício não soube lidar com a perda. Então vimos muitas cartas espalhadas pela casa enviadas para Maurício, perguntando especificamente se ele estava bem, porque ele tinha sido internado em clínicas por alcoolismo várias vezes. E isso provavelmente também explica por que esses colchões estão aqui. Ele acabou bagunçando bastante essa casa. E nós não sabemos nesse momento, na década de 2010, quando ele deixou essa casa, se ele ainda estava vivo, se tinha sido internado em alguma clínica ou algo assim, ou se ele faleceu. Não temos certeza disso, mas o caso dele era muito grave. Havia centenas de cartas direcionadas a ele perguntando se ele estava bem. Então, a pressão do pai dele para que ele estudasse muito, fosse disciplinado e entrasse para o exército, provavelmente custou a ele mais tarde na vida, levando-o a cair nesse buraco e não conseguir lidar com a perda dos pais e mergulhar nesse luto. Ele era filho único e ficou sozinho nesse lugar depois que os pais faleceram. Eles faleceram no início dos anos 2000. Até a própria casa agora cheira muito a álcool. E depois de todos esses anos que Maurice saiu desta casa, ainda dá para sentir pelo cheiro que algo aconteceu aqui. Vamos mais adiante para tentar descobrir mais sobre a história. O que aconteceu aqui? Outra natureza morta. Eu realmente acho que essas naturezas mortas são definitivamente da época em que os pais ainda moravam aqui. Um espelho enorme, enorme está ali. Muito mais livros e coisas aqui embaixo. Uau! Isso é incrível. Um rosto com esses presentes. Tem muitos presentes de Natal ou coisas de Natal dentro desta casa que eu ainda não tinha notado. Alguma tinta. Aqui temos um pouco de tinta deixada para trás. Tinta preta. E um armário inteiro novamente cheio de porcelana, pratos, xícaras e tudo ainda aqui dentro. Uau! O que é isso? Acho que isso é algum tipo de jogo. Não tenho certeza do que é isso. Hum, tudo bem. Que sala de estar legal. Que sala de estar bonita, típica francesa. Eu simplesmente adoro esta aqui. Para nós, o mais triste não é como a vida de Maurice terminou. Foi o que ele escolheu guardar. Todos aqueles anos sozinho, com a casa desmoronando, manteve as cartas dele seguras. Cada uma delas. A tinta podia descascar e os cômodos desmoronar, mas ele não deixaria a lembrança dos pais se deteriorar. Parece que só restaram aqueles cartões das pessoas que acreditavam nele. Em algum momento no final dos anos 2000 isso chega ao fim. Não sabemos se ele morreu aqui sozinho ou foi levado para algum tipo de acolhimento e nunca mais voltou. Ninguém veio reivindicar o lugar. No início dos anos 2000 ela simplesmente ficou abandonada, congelada exatamente como ele vivia ali. Uma casa antes cheia de ambição foi tomada pelo silêncio. Certo, vamos olhar o andar de cima da casa. Talvez daqui da escada eu consiga te mostrar melhor aqueles desenhos que você fez. Eles são absolutamente maravilhosos. Provavelmente eles são até de plantas do jardim. Uau! Beleza. A casa toda é feita de madeira, como você pode ver. Cada parede está lindamente coberta com madeira. E também tem todas essas vigas passando por aqui. Mas aqui em cima você pode ver novamente que no fim da história desta casa, muitas coisas mudaram e ficou bastante bagunçado. Acho que alguns fotógrafos que realmente queriam ver este lugar vieram aqui e limparam alguns desses cômodos.
Este é outro prato de uma viagem. Você pode ver que há alguns camelos ali. Aquele banheiro também estava totalmente destruído. Provavelmente da época em que Maurice já não estava muito bem e teve que morar nesta casa sozinho, sem os pais ou a namorada. Não sei o que houve com a namorada dele, aquela das fotos anteriores. Ok. Oh, sim. Esta é uma parte da casa que eu realmente queria te mostrar. Esta é uma das mesas mais bonitas que já vi em um lugar abandonado. Dá só uma olhada nisso. Olha só o entalhe incrível que tem nessa mesa. Você pode literalmente enfiar o dedo aqui e dá pra ver como o entalhe nessa madeira, neste pilar, é profundo. Parece que tem alguns dragões ali. Isso parece uma peça asiática antiga. Provavelmente chinesa ou algo assim. Uau! Isso é tão bonito. E até a cadeira onde eu costumava sentar é outra coisa. É como se tivesse esses leões na frente dela. Quase parece a cadeira onde Cleópatra costumava sentar quando governava o Egito. E então a própria mesa inteira. Provavelmente o lugar onde a família fazia sua contabilidade, onde Morris costumava estudar naquela época. Está tudo ainda lá. Ainda tem algumas balas aqui. Provavelmente do Henry quando ia caçar. Eu também adoro esses. Uma borboleta. E então um gravador de fita de rolo ao lado dele. E acima disso, todos esses bibelôs das viagens deles ao redor do mundo. Lápis e tudo mais. Pequenas conversas. Absolutamente incrível. Aqui está outra borboleta taxidermizada pendurada na parede. Ok? Sim, eu simplesmente não consigo parar de olhar para a mesa e a cadeira que temos aqui na nossa frente. E o restante da casa em volta disso também é tão bonito. Isso parece ser da Índia. Algo de Jaipur ou algo assim. Pessoas bem viajadas. Vamos ver esse quarto que a gente tem que decidir. Esses também são quartos bem fofos. Feito todo de madeira novamente. Oh. O que é isso aqui em cima da cama? Acho que este é um livro ilustrado da Segunda Guerra Mundial. Não. Este é um livro que fala sobre a guerra. E provavelmente as pessoas nesta casa, especialmente Henry, eram muito fascinadas pela guerra. Mais algumas coisas aos lados. Um abajur aqui do lado também, com essa bela pintura em porcelana. Vou ver se ainda tem algo no armário. Sim. Olha só isso. As roupas aqui são maravilhosas. Uau! Isso parece quase como um kimono japonês ou uma daquelas roupas tradicionais chinesas. Uau, isso é lindo. Muito, muito viajados. Você pensaria que pessoas de uma cidade tão pequena e isolada não teriam muito dinheiro. Mas essas pessoas eram diferentes. Elas trabalhavam duro e elas iam além do esperado, eu acho. Uau! Lanterna. Lustre, ou melhor, este lustre é incrível. Uau! Essa é uma peça linda. Eu preciso olhar isso mais de perto. As flores ali dentro. O jeito que foi feito. Obra-prima absoluta. E então entramos no segundo quarto desta casa. Então provavelmente tínhamos o quarto dos pais. E depois tínhamos o quarto do Maurício, o quarto do filho. Tem até uma tapeçaria templária pendurada aqui na parede. Tenho quase certeza de que essa aqui não é autêntica. Mas se fosse, então não deveria pertencer a esta casa.
Tudo por aqui já grita. O modelo modernista dele e sua influência também. Todo bordado. Olha esse aqui. Esta é uma cena alpina, provavelmente da França, Suíça, Áustria ou algo do tipo. Uau! Quarto muito, muito legal. Eu adoraria ter uma casa como essa na França. É definitivamente um sonho meu em algum momento da vida. Vigas expostas por toda parte. Eu posso... Uau! Um prato com uma igreja nele. Ok. Eu esqueci de te mostrar este aqui. Esta é uma foto de drone ou de helicóptero da própria casa. Naquela época, anos 80 e 90, eles voavam pela França e outros países europeus. E então eles tiravam fotos das casas e depois iam bater na porta, mostravam as fotos e tentavam vendê-las para as pessoas. Isso foi muito antes da época em que as pessoas tinham drones e tudo mais. E é assim que muitas dessas fotos acabaram em lugares abandonados. Você vê isso repetidas vezes em muitas casas, especialmente em Portugal. Você vê muitas dessas fotos lindas das casas. E eu acho que é algo muito especial antes da invenção de drones e tudo mais, ter uma foto assim da sua casa pendurada no seu lar. Aqui ao lado também esqueci de mostrar, há mais algumas coisas como mais algumas obras de arte africanas. Mas também tem um cômodo ao lado daqui. E eu tenho que desfocar muita coisa nesse cômodo porque aqui no chão tem centenas e centenas de revistas e filmes adultos espalhados, com mulheres e homens nus. E eu acho que isso provavelmente é da época em que Maurice morava sozinho nessa casa, no período depois que os pais dele morreram, quando ele estava muito viciado. E isso está sendo encontrado por toda a casa. E alguns deles são muito, muito explícitos e muito extremos, a ponto de eu mal conseguir olhar para eles. Então, sim, eu fiquei bastante chocado quando entrei neste quarto pela primeira vez e vi essa pilha aqui de milhares e milhares desse tipo de revista. Isso é mais do que qualquer ser humano deveria ter disso. Este é um quarto muito bonito, com muitas influências novamente. A Santa Cruz de Jesus Cristo pendurada ali na parede provavelmente não aprova este quarto. Que lugar. Que história triste sobre este lugar novamente. Espero que Maurice esteja bem. Espero que ele esteja em uma clínica de reabilitação, mas não tenho certeza. E não conseguimos mais encontrar nada sobre ele. E é por isso que esta casa está abandonada há 1 década e meia. E é uma casa incrível. Espero que algum dia ela seja salva. Quero agradecer muito por assistir a este vídeo. E eu verifiquei a quantidade de pessoas que estão inscritas neste canal. E apenas 20% das pessoas que assistem aos vídeos estão inscritas no canal. Então, por favor, faça esse favor pra gente, desça ali e clique no botão de inscrever-se. Além disso, se você assiste esses vídeos regularmente, confira se você está inscrito porque às vezes sua inscrição é cancelada por algum motivo. Por favor, faça isso por mim. Isso é importante para mostrarmos os vídeos para mais pessoas no mundo. Obrigado por assistir e até a próxima semana em mais um episódio incrível.